Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast no que tange. Hoje, mais uma vez, aterrizamos no mundo da arbitragem. Hoje vamos falar de uma parte da arbitragem que suscita algum interesse de muitos que nos assistem e, de certeza absoluta, suscita interesses a Angola enquanto Estado que mantém relações com outros Estados, mas também com empresas fora do território nacional. Hoje vamos falar da arbitragem internacional, focada nas relações exatamente que o Estado estabelecem com outras empresas, como é que se dirimem os conflitos que surgem dessas relações. E hoje trazemos como convidado o Pacome. Pacome, vais ter que me desculpar hoje, porque o seu sobrenome não é muito fácil de pronunciar, pelo menos para mim que nunca ouvi antes. Hoje não Então, é. ajuda-me, por favor. Depende se o pronuncia a maneira alemã, que é porque é um apelido alemão, Exato. ou a maneira francesa. Francesa. Vamos usar a francesa. A francesa é Ziegler. Ziegel. Ziegler. Tem um significado, são as pessoas que colocam as telhas, telhador, Pois. alemão. O Pacomes é mesmo Pacome, ou Pacomé? Pacome. Pacome. Mas Pacome. como achar melhor. Pacome. Para mim, indiferente. Pacome é de nacionalidade francesa. É isso. É francês. O seu interesse pela arbitragem, como é que começou? Nasceu por engano. Explica. Foi um caminho torto, porque inicialmente eu queria dedicar-me à função diplomática, porque eu gostava muito de línguas e da diplomacia, o que é que achava que era a diplomacia. E viajei e fiz estágios em missões diplomáticas pelo mundo, mas acabei não gostando muito do trabalho e voltei, estudei direito também, e portanto quando voltei para a minha base, que era Paris na altura, não sabia o que fazer, já sabia que não queria ser diplomata e perguntei a amigos que já eram advogados e eles disseram-me, pá, era melhor, podias experimentar a arbitragem, é direito, mas vive línguas. Porque são processos internacionais, portanto eu experimentei, gostei imenso e fiquei fazendo isto. Estamos a falar de há 16 anos atrás. Gostou da viagem até aqui? Gostei imenso da viagem. E ficou, não é? E fiquei. Ficou. Pacome é advogado também? Sou advogado na França, em Portugal e na Inglaterra, solicitor. Ok, isso é bom. E gosta mais de ser árbitro ou de ser advogado? Acho que prefiro o trabalho de advogado, porque a responsabilidade é menor, eu diria. Que decidir um caso é muita responsabilidade. De certa forma, tu tens pelo menos é assim que eu vejo a função da árbitro, não é? Tens de descobrir a verdade, com base nos documentos e nos casos apresentados pelas partes, sim, está bem, mas não deixa de ser. Tens de escolher o caminho certo. Quando representas um cliente, vais defender os interesses do cliente e vais tentar mostrar, explicar a lei e os factos de uma forma que Privilegia a posição do teu cliente, não é? Portanto, são dois trabalhos bem diferentes. Ambos os trabalhos têm desafios, mas acho que, fundamentalmente, para já, nesta fase da minha vida, prefiro o trabalho de advogado. Tem experiência em representar Estados em arbitragem? Tenho bastante. Aliás, representei, em ordem cronológica, a República do Taiwan, em arbitragem comerciais, numa arbitragem comercial, contra uma empresa estatal francesa, que é bem engraçado, porque sendo francês, trabalhando na França, representávamos a República de Taiwan contra uma empresa estatal francesa, não era engraçado. Representei depois Bolívia, Equador, Moçambique e Portugal. E foi correu bem? Correu bem, bom, muitas vezes, depende, sim. Correu bem, tem duas faces, não é? Sim, bom, a vitória, o que é uma vitória depende dos pontos de vista, não é? Muitas vezes há causas perdidas, não é? E uma vitória pode consistir apenas em limitar os danos e prejuízos, não é? E sim, mas enfim, sim, tivemos grandes vitórias e vitórias menos suantes. Concorda com a frase de que representar um Estado numa arbitragem é como jogar xadrez, só que o cronômetro conta em dólar? Recebe muito dinheiro para pela arbitragem? Bom, como eu não diria, não sei,
depende dos estados. Os estados para os quais trabalhei eram muito, não eram os países mais bem, com mais recursos, não é? Portanto, acho que os preços que acordamos eram sempre razoáveis, não é? E muitas vezes inferiores aos custos que os oponentes, não é? Cobravam os clientes. E uma coisa da arbitragem que é interessante, no final das arbitragens, ambas as partes têm de revelar os custos, não é? Para pedir o reembolso dos mesmos. E, portanto, a gente fica sabendo quanto é que cada parte, cada Cobrou. equipa de advogados faturou, não é? Sim, sim. E, portanto, por isso é que posso dizer que, de facto, não é porque o cliente é o Estado que se cobra mais. E até diria que é o contrário. Existe pro bono na arbitragem internacional? Não, acho que não. Não, é que são demasiadas horas, é mesmo muito trabalho e, portanto, acho que não existe. Agora pode haver acordo de honorários com taxas bonificadas ou mais pro bono, acho que não há. Já teve em arbitragem que a mesa em que se sentou era tão longa quanto o processo? Bom, uma mesa, mesmo nas arbitragens grandes, acho que não ultrapassa os 20 metros, não é? Pois. Mas a arbitragem, especialmente contra Estados, e o abrigo de tratados de investimento, são arbitragens que podem demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos. Portanto, não, os processos são muito mais morosos do que as mesas. Quando o Estado perde numa audiência, num processo arbitral, quem paga? Bom, é o contribuinte, não é? O contribuinte paga, né? Afinal. E de várias formas, diretamente, quando se tem de pagar os honorários, não é, da defesa e quando se perder, às vezes também tem de se pagar os honorários da contraparte, mais o danos e prejuízos. E também é preciso saber que perder uma arbitragem pode acarretar uma deterioração do prémio risco do país, ou mais bem dito, um aumento do prémio risco do país, e que depois pode ter repercussões até no custo da dívida, não é? Do custo sim, De vida da dívida do país. país. Portanto, bom, O árbitro nas arbitragens internacionais é uma pessoa séria, tão séria que não sorri? eu diria que são pessoas tão sérias e experientes que muitas vezes ficam a dormir durante as audiências. Eu diria que é mais comum dormirem do que sorrirem. Mas, bom, contratando árbitros mais novos, esse problema do dormir Dorme desaparece um menos, né? bocadinho. Dorme-se menos, não é? Mas também eu não posso deixar de admitir que nem todos são tão independentes como queríamos que fossem. Há de facto às vezes problemas de integridade nos árbitros que é inegável. É só haver humanos, né, para que se coloque esse problema. Sim, é ser humanos e também o fenómeno da concentração, não é? Do pool, ou seja, do círculo de pessoas que as pessoas considerem aptas para desenvolver a função do árbitro e acho que as pessoas são demasiado conservadoras e deviam ampliar mais o espectro de pessoas, o leque de pessoas aptas à função e assim evitávamos, acho que, esse problema da integridade. Há algumas características que são diferentes na arbitragem internacional. O que é que existe na arbitragem internacional que não se aplica nas arbitragens domésticas? Sempre falando em arbitragens internacionais envolvendo Estados, sim. Bom, eu vou falar das arbitragens envolvendo Estados ao abrigo de tratados de proteção de investimentos, porque realmente o Estado pode estar envolvido numa arbitragem através de um contrato de fornecimento, por exemplo, de uma barragem, não é? Neste caso, o Estado pode ser a parte demandante ou demandada, mas também o Estado pode ser demandado ao abrigo de um tratado de proteção de investimentos celebrado entre dois países, não é? Mas que protege os investidores de ambos os países. Portanto,
nesta segunda categoria de arbitragem, que se chama arbitragem de investimento, porque surgem de tratados internacionais de investimento, de facto as diferenças são grandes. A nível da lei aplicável, também o desenrolar do processo um bocadinho, mas assim nem tanto, mas é sobretudo a nível da lei aplicável que as diferenças Como é que se maiores. define a lei aplicável? Bom, nessas arbitragens, as arbitragens ao abrigo de tratados internacionais, que podem ser multilaterais ou bilaterais, a lei aplicável é de facto o tratado. O tratado que costuma conter standards, padrões, normas, princípios de proteção dos investimentos dos investidores da contraparte no tratado. Portanto, essa é a base, não é? A lei aplicável é o tratado, complementado muitas vezes pelo direito internacional costumeiro, e pode haver uma pequena relevância ainda da lei doméstica, mas é mesmo residual. As partes têm a possibilidade, tal como na arbitragem que não se envolve o Estado, a possibilidade de afastarem algumas regras desse tratado? Não podem, não, até porque os tratados são celebrados com anterioridade ao litígio e não são negociados pelos próprios investidores, são negociados pelos países dos quais os investidores e o Estado anfitrião são parte. Portanto, as arbitragens surgem destes tratados que contêm uma convenção de arbitragem que se chama Advance Consent, porque é um consentimento prévio à arbitragem antes do litígio iniciar. E, portanto, o direito aplicável é um facto consumido, né, quando o litígio surge. Portanto, nesta fase, as partes têm as mãos ligadas quanto ao direito aplicável. Qual é o papel da escolha da sede? A escolha da sede depende do tratado. Ainda focando-me nessas arbitragens de investimento, há dois grandes sistemas. O sistema ICSID, que é uma convenção concluída em 1965, que foi promovida pelo Banco Mundial, que cria um sistema que em inglês se diz ser self-contained, no sentido de estar totalmente separado do direito nacional. E neste caso, a Convenção também prevê que a sede dessas arbitragens será Washington. Portanto, neste caso, as partes até não podem fazer nada em relação a isso. A sede será sempre Washington, no sistema ICSID. No sistema não ICSID, que não, portanto, as partes ali sim podem escolher a sede. Muitas vezes todas as possibilidades estão na mesa, costumam escolher as sedes de sempre, ou seja, Genebra, Paris, Londres, as sedes mais comuns. Existem cuidados a se ter quando se monta a defesa de um Estado numa arbitragem? Cuidados é que acha necessários o mandatário? Os mandatários dos Estados, sim. Primeiro é preciso tentar falar com todos os ministérios envolvidos na disputa. Às vezes pode haver várias instituições, vários órgãos dentro do Estado envolvidos. A Procuradoria, nos Estados bem organizados, a Procuradoria ajuda mesmo na criação de uma equipa multidisciplinar, mas nem sempre é assim. Portanto, é mesmo importante tentar falar com as pessoas de relevo em todos os ministérios e, na medida do possível, montar uma equipe coerente e que permita aceder à informação. Existem aspectos diplomáticos que são necessários considerar? Acho que não. E porquê? Porque nessas arbitragens ao abrigo de tratados, a arbitragem de facto é vista como exclusiva de uma solução diplomática. Os tratados que falei de proteção de investimentos costumam ter uma cláusula que diz que
uma vez iniciada a arbitragem, é proibido às partes tentar resolverem a questão que foi levada à arbitragem mediante vias diplomáticas. E porquê? Porque uma via diplomática será sempre entre Estados, não é? E vai envolver compromissos que muitas vezes vão sacrificar o interesse do investidor. E, portanto, uma arbitragem entre um investidor e um Estado, iniciada pelo investidor, porque sempre é assim, não é? Exclui a via diplomática. Portanto, é tarde demais para a solução diplomática. Quando o mandatário do Estado na arbitragem define estratégias, poderá haver um conflito entre a estratégia do mandatário e interesses políticos. Como é que se resolve esses assuntos? Na sua experiência? Sim, não, é uma boa pergunta. Tivemos um caso em Moçambique em que nós representávamos o Estado moçambicano, uma empresa estatal moçambicana, contra uma empresa indiana. E era um caso em que nós achávamos que tínhamos razão, fomos demandados, não é? O Estado foi demandado, mas achávamos que a contraparte não tinha razão e tinham feito um trabalho péssimo que merecia o que aconteceu no caso, não é? E fomos trabalhando como malucos, no caso, realmente dando o nosso melhor. E chegados a um mês da audiência, já com todo o material preparado, não sei, 5.000 horas de trabalho por trás, não é? Fomos informados de que tinha havido um acordo diplomático entre a Índia e Moçambique. Porquê? Porque eram dois países muito próximos, com uma cooperação muito profunda. E, portanto, para o Estado fazia mais sentido, não? O Estado no global não é, fazia mais sentido resolver isto de forma diplomática. Portanto, Os advogados, uma frustração, não é? Muito grande. frustração, sim, porque achámos que íamos ganhar. Mas enfim, Manda afinal, o cliente. Não é? manda o cliente não e é? manda o interesse público, talvez. Portanto, pode ser menos arriscado ir pela via diplomática. Pela experiência que tem e pelo modo como conduziu processos de arbitragem em representação de interesses de Estados, que cuidados é que acha que é importante ter quando se vai fazer um contrato com uma organização, uma empresa multinacional? Sim, eu queria, se calhar, ampliar a pergunta aos cuidados que é preciso ter quando se faz um contrato, mas também quando se regula na atividade de fazer leis, regulamentos, ou seja, todos os diplomas que podem ter impacto nos investimentos estrangeiros. Quanto a contratos, bom, o cuidado é fazer um contrato que não seja leonino. Porque muitas vezes, sobretudo as multinacionais, vêm com equipas enormes de advogados e conseguem forçar, às vezes, termos que são péssimos para o Estado. E, infelizmente, não há milagres. Por bom que sejam os advogados, se o contrato for péssimo, o desfecho vai ser mal. Vai ser mal. Para tratados, os tratados, portanto, o intuito deles é mesmo regular, digamos, ou limitar a descrição do Estado no regulamento, na regulação dos assuntos internos. Pode ser uma ideia chocante, mas por isso é que estão lá esses tratados. E tem uma mais-valia que, em teoria pelo menos, servem para atrair o investimento estrangeiro. Só que portanto, é preciso saber que esses tratados visam limitar tentar racionalizar a atividade política regulamentar do Estado. E aqui o cuidado que é preciso ter é saber que o diabo está nos detalhes, não é? E que para não ter problemas é preciso ser razoável, proporcional sempre, que são as duas, os dois grandes norteamentos, não sei se orientações que é preciso seguir, ser racional, ser proporcional. E acho que um cuidado importante é sempre que o Estado esteja ponha os órgãos do Estado a falar entre eles. Acho que era bom a propriedade estar envolvido em todas as decisões que possam ter impacto nos investimentos estrangeiros.
Eu acho que são conselhos bastante interessantes e necessários de seguir. Se eu lhe questionasse se esses conselhos são aplicados, é a primeira vez que vem para Angola? É a terceira vez. Terceira vez. Conseguiu fazer uma leitura de alguém que vem de fora, de como é que são feitas os tratados? Já teve contato com algum que Angola tivesse envolvido? Sem comentar efetivamente qual é. Litígios? Sim. Envolvendo o Estado, não tanto, embora esteja a par das duas arbitragens ICSID que foram iniciadas há pouco contra o Estado. Mas eu não estou envolvido pessoalmente nestas Pode arbitragens. comentar, porque como está envolvido, pode comentar. Posso comentar, Porque mas não tem também nenhuma restrição que lhe impeça. é verdade, só que não estou, como eu disse, o diabo está realmente nos detalhes, portanto é para ter opiniões sobre se as coisas foram feitas de forma conforme ao direito internacional. Eu não me queria pronunciar porque não sei realmente. Estava de olhar para as assim, peças, para mais pormenores. Sim, os pormenores, mas como disse, afinal os critérios na matéria são proporcionalidade e racionalidade. E se de facto as medidas criticadas nessas arbitragens tiverem sido feitas ou emitidas, tomadas de boa fé e como se diz, na perseguição ou prossecução, não sei, in the pursuit de um interesse público válido, então Angola está bem. Existirão na arbitragem em que uma das partes é o Estado aquelas questões que quase sempre aparecem em discussão e quase sempre os Estados erram. Epá, não, isto já durante a discussão das questões, né? Tipo, isto aqui é quase sempre surge e quase sempre há um descuido dos Estados nessa questão. Existem essas questões ou essa questão? Tenha ressaltado à vista de que não, isto aqui é frequente acontecer. Eu diria que decisões do Estado que não se percebem de onde vêm, eu vi várias, sim. Porquê? Porque às vezes infelizmente, há decisões que são tomadas pelos Estados de forma descentralizada. O Estado Central nem sempre esteve a par ou teve muito controle na tomada da decisão, porque sim, às vezes são leis que estão questionadas, e leis é mais fácil saber porque vem do Congresso, não é? Mas às vezes são mesmo decretos ou actos administrativos sabe, mais isolados e com um âmbito mais focado e infelizmente esses são difíceis de controlar. Portanto, acho que é difícil para Estados manter uma pauta sempre alinhada com os requisitos do direito internacional. Portanto, é um desafio, realmente. Pacom, eu estou super satisfeito com essa nossa conversa. Eu acho que tocamos em tudo. Não sei se ficou alguma coisa que acha que era interessante refletirmos. Bem, podíamos falar mais tempo, mas acho que tocamos no essencial. Tocamos no essencial, não é? Então, então eu vou agradecer a sua... Obrigado pelo convite. E vou-lhe pedir que sempre que passar por aqui, por Angola, venha nos visitar. Venha visitar o nosso podcast, venha visitar os nossos escritores, não é? Que teremos muito gosto também de o receber. E terei muito gosto em visitá-los. Obrigado. Para você que nos assistiu, não é? Obrigado pela sua audiência, obrigado por mais uma vez estar conosco na produção de mais um conteúdo jurídico. Pedimos que partilhe o conteúdo que hoje se produziu, que faça isso quantas vezes for necessário, não se canse de fazer. Digite o sininho para estar por dentro de todas as novidades que temos para si. Até a próxima.